Um dia após as primeiras condenações no núcleo político do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa aproveitou a pausa no julgamento para distribuir convites. O relator do processo do Mensalão, ministro Joaquim Barbosa, vai assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal no próximo dia 22. Hoje, ele esteve no Congresso e convidou para a cerimônia de posse os presidentes da Câmara dos Deputados, Marco Maia, e do Senado, José Sarney. Joaquim Barbosa disse que os condenados não terão regalias no cumprimento das penas. A prisão especial é só para quem está cumprindo prisão provisória e não prisão definitiva. Na sessão de ontem, definiu-se as primeiras penas do núcleo político. José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Soares foram condenados por formação de quadrilha e corrupção ativa. Dirceu foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão, mais multa de R$ 676 mil. Genuíno cumprirá pena de 6 anos e 11 meses, além de multa no valor de R$ 468 mil. Delúbio teve pena decretada em 8 anos e 11 meses de reclusão e multa de R$ 325 mil. No núcleo financeiro, a primeira condenação é de Cátia Rabelo, ex-presidente do Banco Rural. 16 anos e 8 meses de prisão e multa de R$ 1,5 milhão pelos crimes de gestão fraudulenta, evasão de divisas e formação de quadrilha. Delúbio e Dirceu, que têm pena decretada maior do que 8 anos, deverão cumprir pelo menos 1/6 do período em regime fechado. Genuíno cumprirá a pena em regime semiaberto. O advogado de José Dirceu lamentou a decisão. Todos os recursos que tiverem previsão legal e que puderem dar no futuro a demonstração da inocência do meu cliente serão tomados. Queria dois breves comentários. Um foi muito bem lembrado, a foto é equivocada ali, era o Delúbio, tá, o Genuíno. É verdade. Mas dois comentários hoje que parece o país da piada pronta mesmo. O revisor do processo, o senhor ministro Ricardo Lewandowski, disse que pode ser que o Genuíno não fique em regime semiaberto, mas em regime aberto, porque pode ser que não tenha lugar. Pois é, ontem eu até coloquei isso aqui. Você falou, eu falei, poxa, foi uma antivisão. Um comentário dele. Eu achei inacreditável. Essa do Lewandowski é mais uma, além de coisas muito engraçadas que ele falou durante o julgamento. Agora, uma outra, o ministro da Justiça disse uma coisa inacreditável. O Eduardo Cardoso? José Eduardo Martins Cardoso disse o seguinte, que as prisões do Brasil são péssimas, são horrorosas, e que se ele ficasse um dia preso, ele não aguentava. O curioso é que ele não falou isso até 2 dias atrás. Quer dizer, quando é condenado os membros do partido dele, as prisões são horrorosas. Agora, para os outros, não tem nenhum problema. Belo ministro da Justiça. Parabéns, hein, ministro? Você sabe que aí até é uma coincidência, porque eu tenho uma relação próxima ao ministro da Justiça atual, porque ele foi meu aluno na universidade e foi meu assistente depois. Não é a primeira vez que ele fala isso. Mas agora é a primeira vez que ele fala isso como ministro da Justiça. Mas há textos dele em que ele já discutia essa questão em relação ao sistema prisional brasileiro. Aliás, porque na universidade ele substituiu o professor Franco Montoro na cadeira que ensinava. Portanto, ele trabalhava com a temática, o que não significa que você não possa fazer o comentário. Claro. Mas não é a primeira vez que ele coloca. Agora, nós não chegamos ainda à conclusão em relação ao núcleo político. Há coisas que serão rebalanceadas em relação às multas, em relação até ao tempo e ao modo da pena, porque o voto final ainda não foi feito. Pode haver uma modificação na situação tal como ela está colocada. Embora, a comentário do ministro Lewandowski, ele possa surtir alguma surpresa, tem sido usual o próprio STF organizar situações de aberto para pessoas que não encontram vaga em penitenciária agrícola ou industrial. Agora precisa ver se esse revisor é advogado também. Em alguns momentos ele agiu, infelizmente, e não fui eu, quem diz é o ministro, o relator, Joaquim Barbosa, dizendo assim, o senhor está sendo o advogado de defesa. Quem disse foi o ministro Joaquim Barbosa. E disse ontem, o senhor está obstruindo o processo. Palavras do ministro Joaquim Barbosa. O que eu acho muito difícil, não vai mudar as penas. No início, lembra-se, não teria julgamento. Teve. Depois seria desmembrado, não foi. Depois ninguém seria condenado, foram. Depois não teria as penas, teve. Depois não seria regime fechado, será. E agora está falando de crime político que eles buscariam asilo fora do também, país. Asilo, aí que a presidente pode indultar. Em suma, é balela. Eles foram condenados pela Suprema Corte Brasileira e quem tem regime fechado, como a senhora Cátia Rabelo, o senhor José Dirceu e outros que faltam ainda ser julgados, certamente, e isso tem um efeito pedagógico extremamente positivo para a democracia brasileira.
Europeus adotam medidas extremas para enfrentar a crise da dívida no velho continente. Na França, um prefeito iniciou greve de fome para conseguir socorro financeiro. Na Espanha, depois da onda de despejos e suicídios, uma mulher resolveu vender os órgãos na internet para pagar aluguel. A notícia foi capa do jornal espanhol El Mundo, com a manchete: vende os órgãos para evitar que o ex-parceiro a despeje. A mulher, de 44 anos, disse em entrevista ao jornal que a medida extrema é para conseguir dinheiro, pagar o aluguel atrasado e manter os estudos da filha de 22 anos. A espanhola está anunciando rins, córneas, pulmão e até fígado. A notícia chocou as autoridades e o país e revoltou a população, que voltou a protestar contra o governo e as medidas de austeridade. Desde o início da crise, em 2008, os bancos já recuperaram 400 mil imóveis. Milhares de pessoas foram despejadas. O país vive a recessão e tem a pior taxa de desemprego do bloco, mais de 25%. Na semana passada, uma mulher de 53 anos se suicidou depois de perder a casa. Para tentar acalmar os ânimos, os bancos anunciaram hoje que aceitam suspender as ordens de despejo por 2 anos. Na Grécia, moradores também foram às ruas pedir o fim do sacrifício humano. No final de semana, o parlamento aprovou o orçamento do ano que vem, que inclui novos cortes de gastos. As medidas são uma exigência dos credores europeus para o país receber a próxima parcela de ajuda financeira e impedir a falência. Na França, a crise também já começa a se espalhar. A taxa de desemprego já passa dos 10%. Cerca de 3 milhões de pessoas estão paradas. Os sindicatos prometeram realizar um gigantesco protesto contra o governo e a crise na próxima quarta. O prefeito do município de Sèvres não quis esperar. Ele montou uma barraca na frente do parlamento de Paris e iniciou uma greve de fome. Stéphane Gattignon disse que a região é pobre, está à beira da ruína, precisa de ajuda. E concluiu: é preciso compartilhar a riqueza de algumas áreas. Só saio daqui quando conseguir socorro do governo federal. Olha, olhando para essa questão da Espanha, da Europa e tudo mais, a gente pode ser um sinal de alerta para nós, brasileiros, quando a gente vê o nível de endividamento das famílias brasileiras? Pode, né? É importante ter o crédito, estimula a economia, tudo isso que nós sabemos, tal. Mas há um limite nessa expansão do crédito quando você começa a criar inadimplência, você começa a pegar um crédito para pagar o outro, e assim sucessivamente, né? É uma bola de neve. O nosso sistema financeiro ele tem uma proteção até melhor do que o de alguns países americanos, né? Inclusive por conta da nossa inflação acelerada até há quase 20 anos. Mas nós não estamos imunes de jeito nenhum. A Europa hoje, como eu dizia, ela se aproxima um pouco da africanização. Isto é, situações de greve de fome, de suicídio, de pessoas que querem vender os órgãos, pareceria uma coisa de países miseráveis. A gente já teve isso aqui, de gente que anunciou vendendo órgãos. Nós vimos isso várias vezes, mas isso não era uma coisa de europeu. Ah, sim. A Europa estava fora. Claro. Agora, isso não nos tranquiliza, é sinal de que o sinal está no ar. Veja a seguir, na Síria, em plena guerra civil, danceteria se transforma em oásis de liberdade e diversão.